as palavras, né, que nos edificam. Já ouvimos uma palavra edificante nessa tarde, né? Quando a irmã Lucimar falava, eu sentia a presença do Senhor, né? Que coisa mais linda, né? E quando ela dizia para nós buscarmos a presença do Senhor, né? Que é na presença dele que nós vamos ter vitória. Eu me lembrei de algo muito importante, de uma frase que diz que os anjos, né? Os anjos são ministros de Deus e eles têm incensários nas mãos para colher as nossas orações. Ou seja, eles estão com incensários esperando que nós oremos e eles levem à presença de Deus essa oração, né? E Deus vem com a resposta. Então, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e Ele vai continuar fazendo, né? Porque nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus. Mas que coisa boa estar com as irmãs nessa tarde, né? Cultuando a Deus. Obrigada, pastora irmã Ivani, e a todas as ouvintes nessa tarde, participantes do culto. Nós estamos aqui, né, com esse tema baseado aqui no texto da palavra de Deus, né, em Jó 42 e o versículo 12, né, em diante, onde fala da restauração de Jó, né? Ou seja, as bênçãos vêm na vida de Jó por causa da sua afinidade com Deus, né? Por causa dos seus propósitos com Deus, do seu relacionamento com Deus. Jó foi um homem de uma fé verdadeira, né? O que é uma fé verdadeira? Existe a fé falsa e a verdadeira. A fé verdadeira é aquela que é baseada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, Jó, um homem surpreendente, eu posso dizer que ele era um homem fantástico, né? E também incomum, né? A palavra diz, né, que Deus dá testemunho dele, que ele era perfeito, que ele era fiel. Mas perfeito aqui não significa a perfeição sem pecado, mas sim perfeito em seus esforços, em fazer tudo o que ele podia fazer para agradar ao Senhor. Ele evitava o mal, ele evitava o pecado, né? Então, o próprio Deus dá testemunho a Satanás da fidelidade de Jó, né? Do seu relacionamento com ele, da sua fidelidade. E essa fidelidade de Jó trouxe um retorno de bênçãos em dobro na sua vida. Para mim chegar aqui no capítulo 12, ou 42, aliás, eu quero voltar um pouquinho na história de Jó. Então, Jó, ele passou a pior crise. Na Bíblia, nós não encontramos ninguém que sofreu como Jó. Foi o homem que mais sofreu, que a Bíblia relata, foi Jó. Passou uma crise muito, mas muito grande. E por aí eu entendo que pessoas justas e fiéis também enfrentam crises. Porque Deus deu testemunho que ele era justo, que ele era fiel. Mas ele passou a pior crise de sua vida. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Por eu ser uma serva de Deus, por eu ser justa e fiel, eu não estou isenta de problemas, eu não estou isenta de crises. Mas uma certeza nós temos, que Deus permite nós passarmos pelo deserto, mas Ele passa conosco. Quando Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom vencer o mundo. E nós também vencereis. Por que nós vamos vencer? Porque nós estamos ligados na videira, nós estamos ligados em Jesus. E se Jesus venceu, nós também venceremos, porque estamos ligados nele, a oliveira verdadeira. E Jó, irmãos, era um homem de oração. E tudo que ele tinha era apresentado ao Senhor, na sua oração. Ele apresentava a sua casa, ele apresentava os seus filhos, os seus servos ao Senhor.
Em tudo, Jó bendizia ao Senhor. A Bíblia diz que todas as semanas, Jó reunia sua família e fazia banquete a Deus. Isso é uma tradição. E assim eles atraíam a presença de Deus para a vida deles. Esses banquetes que Jó fazia. Nesse banquete, ele louvava e adorava o Senhor. A Bíblia vai nos dizer também que ele oferecia holocaustos pelos seus filhos. Eu acho muito importante, porque quando os filhos de Jó banqueteavam com suas irmãs, Jó pensava assim: vai que o meu filho pecou no coração, ou às vezes teve uma intenção de pecar. Eu vou estar intercedendo a Deus por ele. Então, a grande dedicação de Jó era a Deus e a sua família. Eu vejo Jó como um modelo de paternidade, porque Jó buscava a glória de Deus na vida dos seus filhos. Jó preocupava com o que estava no coração de seus filhos. Seus filhos se alegravam, né? Tomavam vinho. E ele pensava, porventura, às vezes ofendeu o coração de Deus. Ele preocupava com o coração dos filhos de Jó, dos filhos dele, né? E às vezes, irmãs, nós olhamos apenas para o comportamento, né, de nossos filhos. Mas Jó, ele olhava além. Ele olhava para o coração, né, de seus filhos. E, às vezes, o comportamento, né, é irrepreensível. E uma coisa é que o coração tem que ser para a glória de Deus. É isso que Jó preocupava, né? Com o que se passava no coração dos seus filhos. E a Bíblia diz que ele oferecia o sacrifício de animais. Mas, irmã Marluce, o sangue dos animais purifica o pecado? Não, jamais. Mas esse sacrifício, esse holocausto, que Jó trazia os seus filhos consigo, ele não fazia o holocausto sozinho, ele chamava os seus filhos, ele trazia os filhos para o sacrifício, né? Quando eles ofereciam esse sacrifício, eles estavam dirigindo a mente deles e o coração deles a Deus, que é capaz de perdoar e purificar de todo o pecado. Então, era isso que Jó fazia. Então, Jó tinha um compromisso com Deus e com a sua família. Ele, né, santificava os seus filhos e ele os ensinava na prática. Ele levava eles para os holocaustos, né? E eu vejo isso assim como um ato de ensinamento, né, para os filhos, né? Olha, os nossos filhos são muito importantes para Deus. Por isso que Jó santificava os seus filhos. Por quê? Porque a aliança de Deus na minha vida e na sua vida abrange os seus filhos. É importante você saber disso, né? Então, o compromisso, a aliança que Deus tem com você vai abranger toda a sua família. E por isso Jó trazia os seus filhos à presença de Deus. Então, Jó era um homem de oração. Embora era um homem rico, muito rico. A Bíblia fala da sua riqueza, né? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, né? 500 juntas de boi, né? 500 jumentas. Vocês imaginam o tanto de terra que esse homem tinha para comportar esse tanto de animais? Ele era produtor, né? Ele era empresário. A lã, ele vendia para a fábrica para produzir casacos. O leite era vendido para manutenção de comida, queijo, né? Até mesmo para bebida. Ele era um homem de porte, muito rico. Os camelos eram usados no trabalho, eram usados como transporte, eram usados até para guerra, se for necessário. O preço de um camelo é muito alto, só possuem camelos homens que têm milhões na conta.
é muito caro. E ele tinha lá os seus camelos, né? 3.000 camelos. É só para você ver a riqueza que esse homem tinha. Mas antes desse tesouro terreno, ele tinha um tesouro no seu coração que era Deus, a presença de Deus. E às vezes as pessoas têm a cara e a coragem de dizer que a oração é coisa de gente pobre. Oração é coisa de gente inteligente, de gente sábia. Relacionamento com Deus, afinidade com Deus. Glória é coisa de gente inteligente, irmãos. É coisa de gente sábia. Viu, a irmã Lucimar nos deu um conselho, entrar para o quarto e orar. Porque na oração você tem resposta para todos os seus problemas, para todas as suas dificuldades. Ah, se nós entendêssemos o poder de uma oração, a eficácia de uma oração, nós orávamos mais, nós buscávamos mais de Deus. Então, Jó era um homem muito rico, né? Jó, um homem surpreendente, um homem fantástico, né? Um homem que nos dá uma lição de vida, né? Através dessa experiência que ele teve com Deus. A experiência de Jó, ela nos convida a refletir sobre perguntas difíceis, a respeito das causas do sofrimento, a fragilidade da existência humana e os motivos para crer em Deus, mesmo quando a vida parece injusta. Essa experiência de Jó, ela me convida a refletir sobre as indagações, sobre as perguntas que existem dentro de mim, né? Por que sofro? Por que essa fragilidade dentro de mim, né? Às vezes eu deixo de crer em Deus porque eu estou passando por uma luta, por um problema. Às vezes eu acho que a vida está injusta comigo, porque eu estou enfrentando problemas. Mas eu aprendo com Jó, né? Eu aprendo uma grande lição com Jó. A ser fiel a Deus, mesmo passando por provações. A ter relacionamento com Deus, afinidade com Deus. Não murmurar diante das provações. Quando nós murmuramos, nós estamos apitando para Satanás. Nós estamos chamando, dando sinal para Satanás. Se há uma coisa que entristece o coração de Deus, que fere o coração de Deus, é a murmuração, é a incredulidade. Mas se há um sentimento que Deus respeita, é a nossa fé nele. É nós acreditarmos em Deus. É quando estamos passando pela prova, mas não murmuramos. Nós entendemos que essa prova é para nós crescermos no conhecimento da graça de Deus, do poder de Deus e da glória de Deus. Essa prova, ela não vem para matar ninguém. A luta não vem para matar ninguém. Ela vem para te edificar, para você crescer com o Senhor. E Jó entendia que aquele processo tinha um propósito. E todos que entendem o propósito de Deus, Deus tem vitória para esta pessoa. Deus tem bênção para essa pessoa. Então, falando aqui de Jó, né? Jó, segundo alguns historiadores, teólogos, a prova que Jó enfrentou durou de 7 a 9 anos. Essa prova veio na vida de Jó quando ele tinha 70 anos de idade. Ele estava no auge da sua vida, né? 70 anos de idade, porque antigamente, nos tempos remotos, os homens viviam muitos anos, né? E a prova de Jó, ela não começou de manhã e terminou à tarde. Não. Ela foi longa, de 7 a 9 anos. Ele ficou no cativeiro. Ele ficou na prova. E durante esse tempo de prova, se você ler o livro de Jó, você não vai ver nenhum profeta batendo na porta de Jó, levando uma mensagem de esperança para ele de vitória. Não. Jó, ele tinha a presença de Deus. E eu gosto de dizer que tem a presença de Deus,
tem a certeza da vitória. Jó tinha a presença de Deus. Então, a mensagem que Jó recebia, nos seus momentos difíceis, momentos inexplicáveis, né? Era de tragédia, né? A mensagem que ele recebia era uma mensagem ruim, uma mensagem que entristecia o seu coração, abatia a sua alma, mas dentro estava uma confiança em Deus. Então, ele recebia mensagens de percas, perca de bem, perca de animais, percas de servo, perca de filhos, perdeu até a esposa, né? E de repente perde a saúde. Às vezes eu e você, nós enfrentamos lutas, problemas, né? Mas Deus usa alguém para falar conosco, nos trazendo uma mensagem, né, de entusiasmo, uma mensagem de esperança. E nós revigoramos as nossas forças diante de uma mensagem profética. Mas Jó, ele não teve o privilégio de receber nenhuma dessas mensagens, né? Era ele e Deus. E há momentos também na nossa vida que acontece isso. Nós sofremos, e é nós e Deus. É eu e Deus, é você e Deus. Mas Jó era dedicado ao Senhor. E uma pessoa, eu quero deixar bem claro para você nesta noite. A pessoa que tem afinidade com Deus, tem relacionamento com Deus, ele enfrenta os problemas com coragem. Ele é forte, ele é corajoso, ele tem uma força dentro dele, uma força própria, exclusiva. E ele se fortifica, né? Ele pega aquela palavra que Deus disse para Josué: te fortifique, né? Não tenha medo, ou seja, seja corajoso, não te espante, porque o corajoso, ele vai além do que o seu líder pede. O que Deus pedia era fidelidade, e Jó tinha, mas Jó, ele ia além do que Deus pedia a ele. Jó tinha adoração, Jó tinha louvor em meio à luta, em meio à provação. A Bíblia diz que ele levantou em meio às cinzas. Jó rasgou as suas vestes e diz, né? Bendito seja o Senhor que deu e tirou, né? E a Bíblia diz que ele não pecou em nada, porque ele bendizia a Deus em tudo. Louvar a Deus, irmãos, quando tudo está bem, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, você tem família ao seu redor. Quando tudo vai bem, é muito fácil, mas adorar o Senhor na tristeza, na perca, na crise, na dificuldade, é só para aqueles que são realmente verdadeiros adoradores. É só para aqueles que têm afinidade, relacionamento sério com Deus. Porque a tendência do ser humano é murmurar, é reclamar e deixar Deus. Mas Jó suportou o processo com paciência e adorando o Senhor. Ele era dedicado a Deus. Agora o versículo que a irmã me passou, né, o versículo 12, né, que fala aonde Deus restaurou, né, a sorte de Jó, aonde Deus abençoou o último, né, e estado de Jó foi bem melhor do que o primeiro. Eu li para vocês aqui, eu falei da riqueza que ele tinha, mas Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, tocasse na sua saúde. Deus só disse, na alma dele você não toca, porque a alma dele me pertence. O que Satanás queria? O alvo de Satanás era ferir a vida espiritual de Jó. E não é diferente nos nossos dias de hoje, na minha vida e na sua. Satanás, ele quer ferir a nossa vida espiritual. Eu te falei nessa mensagem, falei para vocês, que Jó era um homem de oração. Jó era um homem que oferecia holocaustos a Deus. Jó era sacerdote do lar.
Jó adorava a Deus, era dedicado a Deus e dedicado à família. Mas agora Satanás tem um alvo: ferir a vida espiritual de Jó, tirar o foco de Jó. Vamos ver se ele adora a Deus na luta, no problema. Muitas vezes ele faz esse teste, né? Vamos ver se a irmã fulana, a irmã ciclana consegue ser fiel a Deus na hora da prova. Deixa eu tocar para ver se realmente vai ser fiel a Deus. Foi isso que Satanás fez. Ele queria, né, atingir a vida espiritual de Jó, mas ele não conseguiu, porque Jó continuou crendo em Deus. Nas suas palavras, ele disse assim: eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele cria que uma hora Deus ia mudar aquela história, que Deus ia mudar aquele cativeiro. Então, hoje não é diferente, minha amada, né? O inimigo, ele tenta atacar, ferir a nossa vida espiritual, tirar nós da presença de Deus, né? Afastar nós da oração, afastar nós do louvor, da leitura bíblica, dos cultos da igreja, das campanhas, né? Dos cultos quinta da vitória, sexta da vitória, a quarta da vitória, né? É isso que o inimigo quer, é nos tirar da presença de Deus, afastar-nos dessa amizade que nós temos com Deus, desse vínculo que nós temos com Deus. Mas nós temos aqui um aprendizado com o patriarca Jó. Então, Deus, ele é maravilhoso demais. Quando Deus começa, então, a restaurar a vida de Jó, a dar de volta tudo que ele havia perdido, porque ele conseguiu provar para o inimigo que ele era fiel a Deus. Porque o inimigo tocou nos bens, tocou nos filhos, tirou a vida dos filhos, tocou na saúde de Jó, fez com que a esposa de Jó o repugnasse por causa de suas feridas, por causa do mau cheiro que ele tinha. E ela chegou a dizer para Jó: até quando você vai conservar a sua fidelidade? Jó, presta o seu último culto a Deus e morre, Jó. Chega. Mas ele disse para ela: você fala como uma louca. Estava falando com quem nunca tinha conhecimento de Deus. Ela não conseguia entender o propósito de Deus. A mulher de Jó não conseguia entender. Jó, ele tinha relacionamento íntimo com Deus, que ele era capaz de suportar a prova adorando ao Senhor. E Deus restaurou a sorte de Jó, recompensando por sua fidelidade em meio a tanto sofrimento. Deus começa agora. A primeira coisa que Deus restaura em Jó foi oferecer sacrifícios, foi oferecer holocaustos. Lembra dos amigos de Jó? Eles falaram muito mal de Jó. Eles falaram que Jó estava naquela situação porque Jó havia pecado contra o Senhor. E falaram mal de Jó. Aí Deus disse assim: olha, eu vou perdoar vocês da seguinte maneira. Eu só aceito a oração de Jó. Quando Jó orar por vocês, aí sim eu vou perdoá-los. E Deus falou para eles pegarem os carneiros e fosse até Jó, para Jó oferecer sacrifícios, oferecer holocaustos a Deus por eles. E naquele momento, eles chegam até Jó com aqueles animais. E Jó, com toda a humildade no seu coração, que eu falo que a humildade, minhas irmãs, é uma virtude capital. Quem é humilde, ele é um crente excelente, ele é um servo excelente. Ele consegue servir a Deus com excelência. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele era humilde. E humilde de coração. Olha, Jó com toda humildade, né? Ele pega ali os carneiros, ele faz um holocausto. E ele começa a orar, a interceder a Deus, né?
pelos seus amigos. E naquele momento, Deus muda o cativeiro de Jó. Deus começa a restaurar a vida espiritual de Jó. Deus agora resgatou a autoridade espiritual de Jó. Lembra que lá no início, antes dele passar por essas provações, ele oferecia holocausto pelos seus filhos? Mas durante a prova você não vê ele oferecendo sacrifícios e holocaustos. Mas agora Deus, começa a restaurar. A primeira coisa que Deus restaurou foi a vida espiritual. Deus agora estava resgatando a autoridade espiritual que ele tinha, que ele havia perdido. Quando ele estava oferecendo aquele sacrifício pelos seus amigos, Deus agora restaura a autoridade como sacerdote. Irmãs, deixa eu dizer algo para vocês. Essa restauração espiritual, a vida no altar tem tudo a ver, ou seja, a sua vida tem tudo a ver com o altar. Agora, a vida dele estava diante do altar novamente, e ela estava sendo o quê? Curada, a vida espiritual. E quando a vida espiritual é restaurada, tudo na nossa vida também é restaurado. A saúde vem como resultado de restauração espiritual. Os filhos são abençoados. A vida financeira, ela é próspera. Por quê? Porque a sua vida está no altar de Deus. Então, Deus, ele vira a chave da história de Jó. E Deus, nessa tarde, ele pode virar a chave também da sua vida. Ele pode mudar a sua história. O que nós precisamos fazer é rasgar o coração na presença de Deus. Ser humilde, suficiente, entender com suficiência que Deus é poderoso para nos atender e para nos socorrer. Eu não sei o que está te escravizando, mas se você voltar a Deus, Ele vai restaurar tudo o que você perdeu. Tudo o que você perdeu. Eu quero te dizer nessa tarde, Jó passou por 7 grandes provações. A perda de seus bens, filhos, saúde, o abalo em seu casamento, a perda de sua reputação, perdeu os amigos, A provação espiritual. Apesar das dificuldades, a alegria veio após a noite de choro. Como diz o Salmo 30 e o versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ele passou por essas 7 provações. Até provação espiritual ele passou. Mas, diante de todas as dificuldades, a alegria veio. Eu quero profetizar para você nessa tarde. Depois de todas essas provações, essas dificuldades que você está passando, você vai cantar o hino da vitória. Depois do choro, virá a alegria. Depois dessa noite escura, o sol vai brilhar para você. A bênção vai chegar na sua vida. Deus vai te entregar na sua mão essa bênção que você está precisando. Essa luta não veio para te matar. Essa luta não veio para te detonar. Deus tem um propósito na luta que você está passando. E você, como adorador, você, como uma pessoa que tem afinidade, relacionamento com Deus, compromisso com Deus, você vai entender o propósito de Deus nessa luta. Mas a alegria vai chegar para você. Eu quero te dizer nessa tarde que Deus tem um lenço para enxugar as suas lágrimas. Porque para cada lágrima o Senhor tem um lenço. Talvez um irmão chore de uma forma, outro chora de outra, um tem um problema, outro tem de outra forma. O celeiro do nosso Deus, ele é cheio de provisões. Deus trará provisão na tua vida nessa causa. Nessa tarde, o Senhor vai mandar provisão na tua vida, porque Deus é fiel. Deus está conosco, Deus está entre nós. Deus está com você aí na sua casa. A segunda coisa que Deus restaurou foi as finanças de Jó.
Porque quando ele orava ali pelos seus amigos, né, o Senhor trouxe a restauração espiritual. E depois que ele terminou aquela oração, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E os seus amigos o consolaram. E vieram, né, a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o tinham conhecido. E comeram pão com ele em sua casa e se compadeceram dele e o consolaram de todo aquele mal que sobre ele o Senhor havia posto. E olha como Deus começou a restaurar os bens de Jó. E cada um deles lhe deu uma peça de moeda e um pendente de ouro. E assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Começou aí. Começou lá. Deus restituir os bens, usando quem? O parente, o irmão, o amigo, o vizinho. Todos que conheciam Jó foi estar com ele. Consolaram ele, levaram presentes, levaram ouro, moeda de ouro, levaram pendentes de ouro. E ali ele começou o quê? A restabelecer, a restaurar os seus bens. E dali em diante o Senhor foi lhe dando o quê? Riquezas novamente. A terceira restauração foi a saúde. Deus restaurou a saúde de Jó. Tanto é que a Bíblia aqui, no versículo 17, diz assim, ó, e morreu Jó velho e cheio de dias. Olha bem, sabe, ele viveu depois de suas 140 anos depois da prova. Então, ao todo da vida de Jó, foram 210 anos, porque a prova começou quando ele tinha 70 anos, né? E ele morreu, né, depois dos 140 anos. Então, 140 com 70 dá 210. Então, ele viveu 210 anos. Mas o Senhor dobrou os anos de vida de Jó. Então, o Senhor restaurou a saúde, curou daquela lepra. Segundo alguns estudiosos, a lepra estava até no céu da boca de Jó, que ele não podia nem comer. A situação era crítica, caótica. Foi uma prova, irmãos, por isso que eu falo, foi a pior crise. Foi o homem que mais sofreu, segundo a palavra de Deus, segundo os relatos bíblicos. Mas Deus agora restaura o que é a sua saúde. E Deus dá a ele em dobro, né, os anos de vida, 70 anos. Deus restaurou o casamento. Por que, mamãe, você fala que Deus restaurou o casamento? Porque ele teve 7 filhos e 3 filhas. E se teve filhos, teve casamento restaurado. Olha, mamãe Lúcia, então por que Deus não deu os filhos em dobro? Deixa eu te dizer uma coisa. Outro filho jamais ia cobrir a lacuna, ou seja, ia substituir o lugar de outro filho. Mas Deus deu 10 filhos para alegrar o coração de Jó e alegrar o seu lar. Porque a Bíblia diz que a árvore sem frutos, ela é triste. Isso está falando de um lar sem filhos, de um casal sem filhos, né? É triste. Aí Deus deu 10 filhos para alegrar o seu lar. Os outros filhos que Deus permitiu, né, que morressem, Deus deu consolo para ele, porque eles estavam na glória com o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus deu 10 filhos para eles, 7 filhos homem e 3 filhas mulher. E a Bíblia diz, né, que essas filhas de Jó, que era Gemina, a Késia e a Queriapuque, eram as mulheres mais formosas da terra, né? Não se achava em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Porque a Bíblia diz que o homem que serve ao Senhor, né, os seus filhos são como rebentos da oliveira. O que são rebentos da oliveira? Brotos da oliveira, ao redor da sua mesa. São bonitos, são cheios de vida, né? Tem uma beleza que só Deus dá. E isso Deus deu para Jó. Filhos saudáveis e filhos lindos, bonitos,
né? Porque ele era temente ao Senhor. Se você ler o Salmo 128, você vai ver a bem-aventurança, ou seja, o muito feliz do homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Então, Deus restaura aí a vida espiritual, o sacerdotal, né? O sacerdócio de Jó. Deus restaura os seus bens. Deus restaurou a sua saúde. Deus restaurou a sua família, né? E o certo é que Deus, este Deus, tem poder para restaurar nesse dia de hoje também. Porque ele se faz presente em nossa vida, em nosso meio. Eu quero te dizer nessa tarde que aquela afinidade, aquele relacionamento, aquela fidelidade de Jó trouxe as bênçãos de Deus na vida dele. E se nós continuarmos fiéis ao Senhor, nós também teremos as bênçãos de Deus em dobro na nossa vida. Tudo o Senhor nos dará em dobro. Vai depender de mim e de você. Vai depender da minha busca e da sua busca, do meu relacionamento, da minha fidelidade com Deus, de eu ser fiel a Deus, tanto no tempo da bênção como no tempo da escassez. Fazer como Paulo e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se o momento é de prova, eu vou estar aos pés de Jesus. Mas se o momento é de bênção, eu vou render louvores a Deus. Pois ele diz: Deus, obrigado pela bênção, obrigado pela vitória. Por isso que Paulo disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Na tristeza eu estou nos pés do Senhor. Na alegria eu estou louvando a Deus pela alegria que ele tem me dado. Por tudo que ele tem feito na minha vida. Quero profetizar na sua vida nessa tarde. Deus te dará um novo dia. Deus te dará um novo tempo. Mantenha afinidade com Deus no processo e Deus te restaurará. Volta para o altar. Volta para a presença de Deus. Ser fiel a Ele. E Deus te dará tudo novo na sua vida. As bênçãos virão. Pode crer nessa palavra nessa tarde. É uma palavra profética. Porque Deus é fiel para prometer e Ele é fiel para cumprir. E Deus permite você passar na prova. Mas lá na frente, o Senhor, Ele te dá a vitória. Essa prova, Ele põe um ponto final. Ele muda cativeiro em bênção. Porque Deus mudou o cativeiro de Jó em bênçãos. E Deus pode mudar também, se você estiver passando num cativeiro, numa provação. Deus pode mudar nessa tarde, em nome de Jesus. Quero agradecer de todo o meu coração a você que nos ouviu nessa tarde, que tirou os seus minutos, né, para estar ouvindo a palavra do Senhor. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Se as minhas palavras não alcançou o seu coração, que as de Deus alcance. Que as palavras do Espírito Santo te alcancem nessa tarde. E que você seja curado, restaurado. Que Deus escancare as portas dos céus e abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Se porventura você estiver passando crise financeira, que Deus abre portas de ouro para você nessa tarde. Que Deus te manda recursos para você sobreviver, você e a sua casa, e viver bem. Desfrutar da bênção do Senhor. Se você estiver enfermo, que as mãos milagrosas de Jesus te visite nessa tarde e te cure desta enfermidade. Se você estiver com um problema emocional, que o Espírito Santo de Deus visite a sua mente nesta tarde e revigore a sua mente, restaura a sua mente nessa tarde. Que a bênção de Deus seja com teu celeiro, que a bênção de Deus seja com a tua casa, que a bênção de Deus seja com o seu trabalho, e que a bondade de Deus te acompanhe por todos os dias da sua vida. Que Deus te dê vitória ao amanhecer e ao anoitecer. Em nome de Jesus, eu ministro bênçãos na sua vida, restauração na sua vida, em nome de Jesus. Irmã Ivani, o meu muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Amém. De uma forma Amém. muito especial. Precisando, nós estamos aqui, tá? À disposição para servir.
Amém? Nós que agradecemos.